Sabe quando você arruma o cabelo de um jeito específico antes de sair de casa? Ou quando você escolhe aquela roupa que passa exatamente a mensagem que você quer? Quando você ensaia mentalmente como vai se apresentar numa reunião importante? Isso não é falsidade, é a sexta e última camada da boneca russa, a máscara social. Se você acompanhou os vídeos anteriores, já construiu as camadas internas do seu personagem. O cerne, a ferida original. O subconsciente, o medo profundo. O temperamento, a personalidade moldada por esse medo. As crenças e convicções, a mentira que ele conta para si mesmo e a regra que ele nunca quebra. E a persona privada, como tudo isso se manifesta nos relacionamentos íntimos. E agora chegamos à camada mais externa de todas, a versão editada que o personagem apresenta para o mundo. E é aqui que finalmente pensamos na aparência física, no estilo, na postura pública. Mas é claro que nada disso nasce do nada. A máscara social é moldada pelas camadas anteriores. Cada escolha visual, do corte de cabelo à roupa que ele veste, é um reflexo do que está acontecendo por dentro. E é por isso que essa camada fecha todas as outras de forma tão poderosa. A máscara social é a boneca pintada, invernizada, decorada, aquela que todo mundo vê primeiro. É a forma como o personagem quer ser percebido por desconhecidos, pela sociedade ou pelo grupo ao qual pertence. Não é quem ele realmente é quem ele precisa parecer ser. E essa máscara pode ser consciente ou inconsciente. Às vezes o personagem sabe exatamente a imagem que está construindo. Um executivo, por exemplo, que usa um terno impecável para passar autoridade. Outras vezes ele nem percebe que está usando uma máscara, tipo alguém que sorri porque aprendeu desde criança que mostrar tristeza é perigoso. Mas consciente ou não, essa camada sempre tem uma função: proteger o que está por dentro. Então pensa comigo, se o cerne é a ferida e o subconsciente é o medo, a máscara social é a tentativa de garantir que ninguém chegue perto o suficiente para tocar nessa ferida de novo. E é por isso que a aparência importa tanto na construção de personagens. Não porque todo mundo precisa saber a cor dos olhos do protagonista, isso é bem raso, mas porque cada detalhe visível conta uma história sobre o que está invisível e como o exterior reflete o interior. Aqui é onde muita gente erra. Escritores iniciantes costumam descrevendo personagens assim: João tinha cabelos castanhos, olhos verdes e usava uma jaqueta de couro. Tá. E daí? Agora compara com isso. João usava a mesma jaqueta de couro surrada há 5 anos. Não porque gostasse dela, mas porque foi a última coisa que o pai deu para ele antes de ir embora. Ele nunca admitiu isso para ninguém. Percebe a diferença? No segundo exemplo, a jaqueta não é só uma roupa, é um símbolo, é proteção emocional, é apego disfarçado de estilo. E é assim que você constrói a máscara social, conectando o visível ao invisível. Cada escolha de aparência precisa fazer sentido com as camadas anteriores. Então vamos para os exemplos práticos. Corte de cabelo. Um personagem que tem medo de ser esquecido, ele pode ter um visual mais chamativo, um cabelo colorido, piercing, roupas extravagantes. Já um personagem que tem medo de ser julgado pode escolher um visual discreto, neutro, que ajude ele a se camuflar na multidão. Roupas. Um personagem que cresceu pobre e agora tem dinheiro, ele pode usar roupas de marca ostensivamente. Não porque ele gosta, mas porque precisa provar alguma coisa. Outro personagem com o mesmo passado pode fazer o oposto, vestir de forma simples, quase humilde, porque ele tem vergonha da própria ascensão. Eu conheço gente assim. Mesma origem, máscaras diferentes. Por quê? Porque as crenças internas são diferentes. Cicatrizes, tatuagens, marcas físicas. Presta atenção nisso. Uma tatuagem pode ser um ato de rebeldia da camada 4, quebrando lá a regra que ele sempre seguiu, ou uma forma de controle. Camada 3, temperamento colérico, marcando o próprio corpo. Uma tentativa de pertencimento. Camada 2, medo de ficar sozinho. E tem uma coisa muito importante, a máscara muda conforme o personagem muda. Então pensa num livro de adolescentes. No começo da história, a protagonista tem o cabelo roxo, piercing, roupa rasgada. É a fase da rebeldia. No meio da história, ele tira os piercings, cobre as tatuagens com maquiagem,
maquiagem está tentando se encaixar. No final ele volta a usar o que ele quer, mas agora com outro significado. Não é mais rebeldia, é autoaceitação. Mesmo a pessoa, máscaras diferentes, porque o interior mudou. E antes de continuar, aproveita para baixar o PDF completo com as 6 camadas. O link está aqui na descrição. E já deixa o seu like para eu saber que você chegou no fim dessa série e está gostando também. Como construir a máscara social na prática? E agora a gente vai para o passo a passo. Como descobrir qual é a máscara que o seu personagem usa? Passo 1, pergunta. Como ele quer ser visto? Pense em como o personagem gostaria de ser percebido pelos outros. Forte, independente, alegre, misterioso, confiável, especial e invisível. Essa resposta vem direto das camadas anteriores. Se o medo dele é ser abandonado, ele provavelmente quer parecer indispensável. Se o medo é ser controlado, ele quer parecer autossuficiente. Passo 2. Observe como as camadas anteriores moldam essa imagem. O cerne e o subconsciente explicam por que ele escolheu se apresentar assim. O temperamento determina como ele expressa isso. As crenças mostram o que ele tenta esconder por trás da imagem. E a persona privada revela as contradições, o que ele mostra para os outros versus o que ele é em casa. Passo 3, defina os elementos visíveis. Agora sim você pode pensar em aparência física, altura, porte, características marcantes, cabelo, cor, corte, como ele cuida ou deixa de cuidar, roupas, estilo, cores predominantes, estado de conservação, acessórios, relógio caro, colar de família, nada, gestos e postura, como ele se move, como ele ocupa espaço, voz e forma de falar, tom, ritmo, vocabulário, atitudes públicas, educado, grosseiro, sedutor, tímido. Mas lembre-se, cada um desses elementos precisa contar uma história. Se o seu personagem usa um relógio caro, então se pergunte por quê? É herança de família? Foi comprado para impressionar? É compensação por alguma insegurança? Nunca escolha algo porque fica legal. Escolha porque faz sentido com quem ele é por dentro. E vamos ver como isso funciona nos personagens que a gente já conhece. O Chris de Corra. Lembra das camadas dele? Cerne, a noite em que a mãe dele morreu e ele ficou paralisado. Subconsciente, medo de não agir quando mais importa. Temperamento, melancólico, introspectivo, observador. Crenças e convicções. Se eu não agir, não é real. Regra, ele nunca age de imediato. Persona privada, afetuoso com a Rose, mas hesitante, solto com o Rod, mas ainda reservado. E como isso se manifesta na máscara social? O Chris se apresenta ao mundo como um homem calmo, observador e educado. Ele é fotógrafo, uma profissão onde você fica literalmente atrás da câmera, observando sem ser observado. Visualmente ele é discreto, não chama atenção, não ocupa espaço de forma agressiva. As roupas são simples, funcionais, nada extravagante. A postura é contida, ele ouve mais do que fala. Quando ele fala, é medido, pensado. Essa máscara reflete perfeitamente a mentira que ele carrega. Se eu não agir, não é real. Ele construiu uma vida inteira onde não precisa agir. Só observar, registrar, capturar. E isso funciona até a história forçar ele a quebrar essa máscara. Quando ele age pela primeira vez, colocando aquele chumaço de algodão dentro do ouvido, é ali que a máscara começa a se quebrar. A transformação não é só interna, ela aparece no corpo, no rosto, nas ações, mas começa quando ele age. E agora vamos para o Arthur. O cerne é o abuso na infância, a mãe que não defendeu ele, subconsciente, medo de ser invisível. Temperamento, sanguíneo distorcido, ele é expansivo, teatral, buscando conexão. Crenças e convicções, se eu conseguir fazer as pessoas rirem, eu vou ser aceito. Regra, precisa ser notado o tempo todo. Persona privada, depende da mãe, idealiza conexões que não existem. E a máscara social? O Arthur constrói uma imagem de palhaço sorridente, alguém que quer trazer alegria. A maquiagem colorida, a roupa de palhaço, gestos performáticos, tudo isso é uma tentativa desesperada de ser visto, amado, reconhecido. Mas olha a tragédia, quanto mais ele tenta ser notado, mais o mundo ignora ele. As pessoas riem dele, não com ele. Ele é espancado, humilhado, descartado e então a máscara se transforma. Quando ele pinta o rosto pela primeira vez como Coringa, aquela maquiagem sombria, crua, assustadora, algo muda. Não é mais sobre ser amado, é sobre ser visto a qualquer custo. A máscara não esconde a dor.
ela expõe. E finalmente, pela primeira vez na vida, o mundo olha para ele. É uma transformação trágica? Sim, mas completamente coerente com as camadas internas dele. E por que essa camada fecha a boneca russa? A máscara social é a última camada porque é a primeira que o leitor vê. Quando você abre um livro, não conhece o trauma do personagem, não sabe o medo dele, não entende as crenças distorcidas. Você vê a máscara. E conforme a história avança, camada por camada vai sendo desmontada. As interações revelam a persona privada, situações testam as crenças e convicções, os conflitos expõem o temperamento, os acontecimentos forçam o subconsciente a reagir. E no clímax, finalmente, chegamos ao cerne, o núcleo emocional escondido desde o início. Esse desmonte gradual é o que torna a transformação progressiva, emocionalmente coerente e crível. Quando o leitor finalmente chega ao cerne, tudo que veio antes faz sentido. A máscara quebra, a verdade interna aparece e a mudança se torna inevitável. E é por isso que você constrói de dentro para fora, mas revela de fora para dentro. A versão editada que ele mostra ao mundo, a fachada construída para se proteger, se encaixar ou se destacar. Quando você usa essas 6 camadas para construir seu personagem, tudo muda. A história flui, o conflito tem peso, os diálogos se desenrolam sozinhos, porque o personagem finalmente tem algo verdadeiro para dizer. E já que esse é o último vídeo da série, deixa eu te falar uma coisa bem simples. Se você chegou até aqui, você provavelmente saiu com uma de 3 opiniões. A primeira é que você achou tudo maravilhoso e já quer seguir cegamente. Essa é a minha ideia. Seguir alguém sem questionar não te torna um autor melhor. Acredita. A segunda é que você odiou tudo, discordou de cada ponto e tá tudo bem. Contar histórias é viver do drama, e drama é conflito. E isso só quer dizer que você está de um lado desse conflito de ideias e eu estou do outro. Nenhum de nós está 100% certo ou errado, a gente só pensa diferente. E tem a terceira opção, que é a que eu mais gosto. Você viu o valor no que eu trouxe, mas vai adaptar para o seu jeito, vai usar o que fez sentido para você e jogar fora o que não fez e transformar tudo na sua voz de autor, porque no fim das contas é isso que importa. Cada autor tem a própria voz, o próprio olhar, o próprio jeito de montar um personagem. Nada do que eu falei aqui é regra, é só o meu caminho. E mesmo que você discorde de mim, isso não muda o jeito como eu escrevo meus personagens. Então tá tudo certo. Agora, se essa série te ajudou de alguma forma, já valeu a pena. E se você ainda não baixou o PDF completo com as 6 camadas, agora é a hora. Tá aqui na descrição, deixa o seu like, deixa um comentário para eu saber que essa série fez diferença para você. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não para de falar sobre criar histórias que importam. E obrigada por ter chegado até aqui. E agora vai lá e constrói personagens que ninguém vai esquecer. Fui!